Como vocês sabem, a Rede é um partido político muito jovem, né? É um partido de opinião, não é um partido de massas. Ela foi criada em 2013, mas só teve seu registro em 2015. E o modelo de desenvolvimento que a Rede propõe está baseado no que a gente chama de sustentabilismo progressista. Só que esse sustentabilismo progressista, ele ainda não está sistematizado como uma doutrina política, como uma ideologia, como uma teoria política a ser posta em prática. O Elo Mulheres foi o primeiro setorial da Rede. Ele foi criado ainda em 2014, quando a Rede não tinha um registro formal. Foi um grupo de mulheres num Congresso Nacional da Rede que resolveu que, bom, as mulheres precisavam estar organizadas, precisavam estar fazendo as coisas juntas. E quando a gente começou as primeiras discussões sobre o que nós trabalharíamos como Elo Mulheres, a gente, não tendo esse marco teórico orientador do sustentabilismo progressista, a gente escolheu de ter para a nossa prática política esse marco teórico que a gente chama de ecofeminismo, né, que é chamado de ecofeminismo. Desculpa. É que esse marco, eu fico mexendo a mão aqui, aí desliguei o microfone. Que esse marco ele nos ajude para as nossas práticas diárias, cotidianas, a nossa militância e também em toda a questão das propostas de políticas públicas, das ferramentas que a gente vai criar para implementar esse sustentabilismo progressista. E para isso a gente precisa formar mais lideranças e militantes sobre os conceitos do ecofeminismo. E isso não só para as mulheres da Rede, mas vale também para os homens da Rede que a gente precisa formar. Mas o que é o ecofeminismo? É uma escola de pensamento que apareceu nos anos 70 e que tem orientado muitos movimentos ambientalistas e movimentos feministas pelo mundo inteiro. O ecofeminismo considera que tem uma interconexão entre a dominação da natureza pelos seres humanos e a sujeição feminina aos homens. Que essas duas coisas são expressões do patriarcalismo na estrutura da sociedade e também no modelo de desenvolvimento. Como o ecofeminismo apareceu nos anos 70, ao longo dos anos apareceram várias correntes dentro do ecofeminismo. Eu vou citar algumas que são as principais, né? Uma é o ecofeminismo radical, que prega a recuperação de valores matriarcais dentro da sociedade e das relações. Outra é o ecofeminismo liberal, que tem bases no feminismo da igualdade, que considera a degradação ambiental um resultado do modelo de desenvolvimento economicista que não leva em conta os impactos do uso dos recursos naturais sobre o meio ambiente. Então, dentro do ecofeminismo liberal, no momento em que a gente passar a levar em conta os impactos do uso dos recursos naturais sobre o meio ambiente dentro da economia, isso já seria uma resolução das questões e um ecofeminismo na prática. Tem também o ecofeminismo cultural, que está centrado nas diferenças biológicas entre homens e mulheres, estabelecendo um vínculo idealizado entre mulheres e natureza. E isso está baseado no fato das mulheres darem a luz, gerarem a vida.
né? Então, esse feminismo, ecofeminismo cultural, ele vai trabalhar essas diferenças de visão de homens e mulheres, mas dando à mulher um papel preponderante pelo fato das mulheres gerarem a luz. E tem também o ecofeminismo socialista, com o qual eu pessoalmente me identifico mais, que considera que os problemas ambientais são decorrentes do patriarcado e do capitalismo, porque eles justificam a exploração da natureza mediante técnicas associadas ao desenvolvimento entendido como crescimento econômico. Então, tem dentro dessas relações patriarcais e das relações capitalistas, uma coisa que precisa, que causa os problemas ambientais e que precisa ser corrigida dentro desse modelo de desenvolvimento em geral, né, do modelo entendido como crescimento econômico, para que a gente possa chegar a um ecofeminismo real na prática. No nosso ver, nas nossas discussões do Elo Mulheres, a gente trabalha com a ideia de que o objetivo do ecofeminismo é ter um convívio sem dominante nem dominado, onde nós temos uma complementação e nunca uma exploração em todo tipo de relação que a gente estabelece. Assim, o ecofeminismo cultiva relações colaborativas, reestruturando a noção de poder e direcionando o seu pensamento para a igualdade política, econômica, social. O ecofeminismo considera que a sociedade patriarcal está baseada em 5 pilares interligados. O sexismo, que é a dominação dos homens sobre as mulheres, o racismo, que é a dominação dos homens brancos da Europa sobre todas as outras raças, né, se é que raça existe, mas sobre todos os outros seres humanos, a exploração de classes, que é a dominação de uma classe social, de uma elite, sobre todo o resto das outras classes, o especismo, que é a dominação do ser humano sobre todas as outras espécies, e a destruição ambiental, que é a dominação do ser humano sobre a natureza. E essa proximidade com a natureza, para o patriarcalismo, é considerada como pouco evoluída, como uma habilidade que não deve ser valorizada, porque ela é um atributo de indígenas, agricultores, pescadores, com aquela ideia que o filósofo francês Rousseau tinha, de que todos os que eram selvagens eram bons, e aí também entra a questão de que as mulheres são uma parte mais natural a não ser valorizada, porque as mulheres são de lua, são imprevisíveis. Algumas expressões do patriarcalismo, desse patriarcalismo baseado nesses 5 pilares, nas relações sociais, são, por exemplo, quando na economia se pensa na mulher e na natureza como recursos ilimitados, que proporcionam a acumulação de capital, porque elas são eternamente férteis e infinitamente capazes de fornecer vida. Por exemplo, no caso das mulheres, você pensa nelas dentro das relações patriarcais, elas arcam com toda a responsabilidade dentro das relações de cuidado. Então, elas cuidam das crianças, elas cuidam dos idosos, elas cuidam da casa, e todo esse cuidado, ele não é contabilizado como trabalho real, é considerado como uma obrigação das mulheres, e nem é considerado como um trabalho que mereça remuneração.
E se vocês pegam, tem vários estudos muito interessantes, em algum momento acho que vale a pena a gente se debruçar sobre eles, que mostram como as mulheres, elas, com esse trabalho não remunerado e não reconhecido como trabalho, sustentam um fornecimento de mão de obra e de recursos para que o capitalismo se fixe e possa ficar cada vez mais rico, explorando esse trabalho não remunerado. Mas, voltando ao que a gente estava dizendo, também na política o patriarcalismo ele acaba se expressando quando se identifica mulher e natureza e homem e cultura, no sentido da cultura como um conjunto de regras sociais, perpetuando uma ideia de superioridade dos homens e da cultura ou das relações sociais masculinas para legitimar a opressão sobre as mulheres e também a opressão da natureza. Nas políticas científicas e tecnológicas que estão na base desse desenvolvimento econômico moderno, né, atual, o feminino ele se vê excluído do campo do conhecimento científico quando se diz que a ciência é neutra, que a ciência não tem gênero. O cientista, mas o cientista pode ser mulher ou homem, quando não é verdade, porque a abordagem das mulheres, tanto na ciência quanto nas relações sociais, ela se dá a partir de um outro olhar, ela se dá a partir de uma visão diferenciada, que é, como a gente disse, como a gente espera no feminismo, de igual valor, complementar e colaborativa com a visão masculina. As ecofeministas, em geral, elas consideram que todas as minorias marginalizadas devem se unir para romper o modelo dominante que está sendo imposto. E os objetivos primários do ecofeminismo vão além daqueles tipicamente associados ao feminismo liberal, porque as ecofeministas, elas não procuram igualdade com homens dentro de um modelo de relação masculina, mas sim a libertação das mulheres enquanto mulheres, a partir de seu próprio olhar e a partir de seus próprios padrões. Da onde vem o termo ecofeminismo? Ele foi utilizado pela primeira vez em 1974 por uma feminista francesa chamada Françoise d'Aubonne, no trabalho dela chamado O Feminismo à Morte. Desde então, o movimento ele vem se difundindo em todo o mundo, mas principalmente nos países do Sul. Os seus princípios foram colocados em prática, por exemplo, pelo movimento Chipko na Índia, pelo Women's Pentagon Action dos Estados Unidos, pela organização Greenbelt no Quênia, pelo Love Channel no norte do estado de Nova York. São alguns exemplos, né? Depois vocês vão ter esse texto para poder olhar e pegar esses nomes todos e procurar. Elementos do movimento feminista, do movimento em prol da paz, dos movimentos ambientalistas, verdes, podem ser identificados no ecofeminismo. Quer dizer, ele não é uma corrente filosófica de pensamento à parte, mas com muita correlação com movimentos da paz ambientalistas e verdes. Porque é um movimento que reivindica igualdade política, econômica e social entre homens e mulheres, que chegou a ser pensada como uma terceira onda do movimento feminista. Em 1980, teve um grupo de ativistas que organizaram nos Estados Unidos uma conferência chamada Mulheres e a Vida na Terra, no planeta Terra, e
teve tanto sucesso essa conferência que foi criada um grupo chamado Mulheres Terra, é a primeira organização ecofeminista norte-americana. Um dos mais conhecidos movimentos ecofeministas é o movimento Chipko da Índia, que é uma palavra em hindi que significa agarrar. Ele apareceu na década de 70, quando 30 mulheres abraçaram árvores do bosque de Garhwal, no norte da Índia, para salvar essas árvores e proteger essa bacia hidrográfica. E isso, hoje a gente vê militantes se abraçando a árvores, a postes, a símbolos para tentar proteger, e isso foi iniciado por essas mulheres indianas. No Quênia, o movimento do Cinturão Verde, o Green Belt da Wangari Maathai, ele foi... A Wangari Maathai, ela foi indicada, inclusive, ela foi Prêmio Nobel da Paz por causa desse movimento, está criando um cinturão de árvores entre o deserto e as suas áreas, né, ao sul do Quênia, e está vindo esse movimento por toda a África para tentar proteger do avanço do deserto. Se a gente pensar que no Brasil esse negócio de abraçar as árvores foi um pouco os empates que a gente viu com os seringueiros liderados pelo Chico Mendes para impedir a derrubada da floresta amazônica e acabou levando ao assassinato do Chico, né? Tanto a experiência do Chico na Índia quanto do Green Belt, do Cinturão Verde, ilustram a necessidade da libertação das mulheres, se dá tanto em relação à opressão nas sociedades patriarcais que dominam o mundo, quanto incluir a libertação de todos os homens e mulheres colonizados por essa lógica econômica de dominação e exploração ilimitada e irracional do capital sobre a natureza. A gente pode dizer que a madrinha do ecofeminismo é a bióloga marinha a Raquel Carson, a autora da Primavera Silenciosa, que foi lançada em 1962. Apesar do termo ecofeminismo não ter sido criado ainda, foi ela a ativista que despertou essa consciência da sociedade sobre o movimento ecológico. Nesse livro, essa bióloga faz crítica ao uso dos pesticidas sintéticos e os efeitos negativos de longo prazo sobre os seres vivos e, entre eles, os seres humanos, colocando os seres humanos junto com os outros seres vivos e não numa posição do ser humano utilizando os pesticidas para viver melhor ele, quando, na verdade, ele também, ser humano, ao utilizar os pesticidas sintéticos, está se envenenando. Se a gente pensar nas principais ativistas do ecofeminismo, a gente tem a Vandana Shiva, que é uma das participantes do movimento Chipko, que veio já várias vezes ao Brasil, ela é amiga da Marina, é minha amiga, é uma pessoa maravilhosa. E ela falou, para mim, a ecologia e o feminismo têm sido inseparáveis. Ela tem um livro fantástico chamado Ficando Vivas, Mulheres, Ecologia e Desenvolvimento, de 88. E ela tem uma série de livros de texto, eu recomendo muito a leitura do Ecofeminismo, foi escrito em parceria com a Mari Maios, e foi traduzido para o português, então mais fácil de encontrar. A Vandana Shiva lidera uma fundação, que chama Fundação de Pesquisa para Ciência, Tecnologia e Ecologia, e ela trabalha sobre pesquisas de sustentabilidade ecológica, né? Vou falar aqui mais uma frase dela, que é muito
interessante, que é o patriarcado capitalista dominante, é uma ecologia baseada no medo e na insegurança, enquanto o ecofeminismo diz: há suficiente para todos, não temos que ter medo, não temos que nos assustar, não temos que destruir a vida para conseguir um pouco. Precisamos de confiança para permitir que a vida evolua em liberdade e alimente a si mesma em seu processo. O ecofeminismo é uma filosofia de segurança, de paz, de confiança. O patriarcado capitalista é assustador porque não pode tolerar outras espécies e outras culturas. Tem uma filósofa australiana também, a Val Plumbo, eu sou horrível para falar esses nomes, que morreu em 2008, e ela explorava a ideia de uma nova ética que incluísse o meio ambiente, né? Uma ética que não seja só uma ética entre humanos, mas uma ética que também seja uma ética ambiental. E ela desenvolveu uma crítica radical ao tradicional conceito ocidental de natureza, no qual os humanos são importantes e a natureza é moralmente insignificante, né? Ela faz a crítica ao que a gente chama de antropocentrismo, quer dizer, o homem, o ser humano no centro das preocupações. Ela afirmava que nas lutas sociais e ambientais não existe dissociação, as duas têm que trabalhar juntas. Aqui no Brasil nós criamos o nome socioambiental. O Brasil foi o primeiro país que utilizou isso dentro do movimento que levou até a ECO 92. Então, em 90, 91, você tinha os ambientalistas e as pessoas, as entidades preocupadas com a questão social. A partir desse período, a gente passou a ter o socioambientalismo, e a grande maioria das organizações ambientalistas no Brasil, na verdade, são organizações socioambientais, e muitas organizações sociais incluíram a questão ambiental nas suas preocupações nesse período. Outro aspecto importante que a Val, essa filósofa australiana, trouxe é a ideia de uma crítica a um sistema dualista: cultura, natureza, homem, mulher, mente, corpo, razão, emoção, conhecimento científico, saber tradicional. E esse dualismo, eu acho que nós trabalhamos hoje em dia, né, quase 50 anos depois disso, com uma ideia de visões holísticas, que o ecofeminismo abraça, essa visão mais integral, onde você não tem coisas se opondo, mas ser humano, mulher, homem, natureza, corpo, mente, em conjunto sendo consideradas para fazer a diferença. E, por fim, tem algumas outras que eu gostaria de citar, mas vou fazer isso rapidamente. E no texto vocês podem encontrar algumas literaturas para ler, que é a Françoise Dobonel, que eu já falei, a Wangari Maathai, a Caroline Merchant, que é historiadora do movimento feminista e autora da obra O Fim da Natureza, A Morte da Natureza, e a Márcia Myers Bonta, que é a Mulher no Campo, e isso entre muitas outras que escrevem a respeito. A gente não vai conseguir superar a dominação e a exploração do gênero feminino e das minorias se a gente não conseguir superar as culturas capitalistas patriarcais que as alimentam. Essas opressões visíveis ou ocultas, elas não são questões isoladas, elas precisam de uma mudança estrutural e organizacional da sociedade. É por isso que é imprescindível a ação conjunta dos movimentos sociais e da sociedade organizada contra esse opressor comum que é o capitalismo patriarcal.
e principalmente dentro da mudança do modelo de desenvolvimento, a libertação da mulher enquanto ela mesma, sem estereótipos, sem precisar. Eu sou agrônoma de formação. Quando eu entrei na faculdade, o pessoal dizia, não, você tem que escolher entre ser agrônoma e ser bonita. Não, eu quero ser os dois. Eu quero ser agrônoma, quero ser mulher, quero ser bonita. Um não impede o outro. E é contra esse tipo de estereótipo que a gente precisa lutar. Por isso, o desenvolvimento sustentável, ele precisa ser concebido como uma teoria política e o sustentabilismo progressista também, para ser uma estratégia libertadora, libertadora no sentido amplo, tanto libertadora de cada um dos indivíduos, dos homens, das mulheres, e todas as espécies, mas também libertadora das relações de poder. No Brasil, o termo ecofeminista ele ainda é usado de uma forma tímida, né? A gente tem desafios colocados na relação entre o feminismo, as preocupações ambientais e as crises do modelo civilizatório, e isso ainda não está pacificado de que o ecofeminismo é o tipo de feminismo que nós precisamos ter para fazer uma mudança do modelo de desenvolvimento. Nós ainda temos em muitos partidos aquela visão de que não, primeiro a gente faz a revolução social, depois a gente faz a revolução econômica e depois a gente vê essas questões ambientais, essas questões feministas, raciais, né? Apesar de que as questões raciais, ainda mais agora, né, com os assassinatos que estão acontecendo, ela esteja sendo mais abraçada pelos partidos tradicionais, tanto de esquerda quanto de direita. E é um desafio tanto para o movimento social quanto para os movimentos feministas para repensar o modelo civilizatório, ainda mais depois dessa crise sistêmica de 2008 e da crise que agora essa pandemia do Covid está trazendo para nós, né, que é uma crise com oportunidade. A gente está vendo o espaço das mulheres crescer por meio do seu envolvimento em novas lutas, né? Seja nas políticas de resistência ao movimento, ao modelo de desenvolvimento nacional, local, seja nas lutas por território, por direitos, na resistência a barragens, à privatização da água, na demarcação das terras indígenas, agrotóxico, transgênico, cada vez mais mulheres estão presentes. Só que ainda é um princípio de luta. Vocês podem ver, por exemplo, a grande quantidade de lives e debates que nós estamos tendo agora nesse período de isolamento social, em que 90% dos participantes são homens, e para não dizer que não tem mulher, bota uma lá, ou para secretariar a live, ou para fazer a moderação e passar a palavra. Agora, dificilmente você vê mesas compostas igualitariamente entre homens e mulheres. E não é por falta de mulheres que entendam do assunto. Para explicitar e esmiuçar o conteúdo cultural da dominação patriarcal, precisou ser feito um passo histórico fundamental e questionar e superar a limitação do papel tradicional de mãe e esposa das mulheres, permitindo o início da chamada libertação feminista nas últimas décadas. Só que ainda é um processo em curso. No mês de março, a gente está cansada de uma flor para as mulheres, mandando um abraço à minha mãe, à minha esposa, que me explicam o que é ser mulher, o que é ser feminina, mas não são mulheres idealizadas e não a realidade da mulher hoje do século XXI.
E, felizmente, cresce e é fundamental o papel das mulheres na construção das alternativas populares e das alternativas sustentáveis, de agroecologia, agricultura familiar, economia solidária, extrativismo, o papel das florestas. A gente está vendo essa mudança acontecer. Só que a gente precisa entender melhor e promover a essência dessas lutas e das alternativas na interação entre essas questões sociais e ambientais para chegar finalmente no século XXI, porque a gente está em 2020, mas a gente ainda vê atividades que parecem dos anos 50 do século passado. A gente está vivendo tempos de extrema violência. Para cada forma de sustentabilidade que a gente busca, a gente pode identificar inúmeras formas de violência e degradação, muitas vezes sutis, que se colocam no nosso caminho, impedindo a realização da sustentabilidade por inteiro. Como mulheres, a gente enfrenta de forma acumulada a violência de uma sociedade que está longe dos hábitos de igualdade de oportunidade e agravado pela ausência de compartilhamento dessa carga e sobrecarga e da responsabilidade que a gente tem dentro das casas, dentro da economia do cuidado, só falando assim da violência psicológica, né? Sem falar da violência física que tem se dado, né? Uma violência invisível no cotidiano e na cultura de competitividade desmedida e hegemônica, né, que afasta muita gente, em especial as mulheres, dos espaços de mobilização de ativismo, que cada uma de nós enfrenta dentro até da nossa própria rede de sustentabilidade. A gente não pode ficar sabendo do que está acontecendo com uma mulher sem tomar posição, porque senão isso fortalece essa impressão de normalidade daquilo que não é normal. A gente precisa encontrar maneiras criativas de nos posicionar, com firmeza, com solidariedade, com empatia, mas sempre, sistematicamente. Fortalecer a justiça é uma ação transformadora. Nos fortalecer, quando a gente fortalece outra mulher, a gente nos fortalece. Né? E esse é um bom campo para unir esforços de homens e mulheres. Eu estou vendo que eu já passei da meia hora que eu queria falar, mas eu queria fazer algumas considerações finais, se for possível, pode ser? Pode sim, Moura. Tá. O ecofeminismo, como filosofia e marco teórico, ele pode trazer contribuições inovadoras, porque ele chama atenção para aspectos que normalmente são ignorados nas políticas de desenvolvimento. Não somente a respeito das condições de vida e de trabalho das mulheres, mas sobre os direitos das minorias em geral. Quando a gente valoriza o que não é economicamente relevante, como cultura local, qualidade de vida, populações invisíveis, isso ajuda a questionar as visões de desenvolvimento que estão baseadas unicamente em critérios como produção e produtividade. A crítica ao modelo de desenvolvimento e as relações internacionais sobre as causas estruturais da pobreza e da destruição ambiental colocam o ecofeminismo ao lado dos movimentos que contestam a ordem mundial estabelecida. Ao mesmo tempo, busca dar ênfase ao caráter local e prático de suas ações. A gente precisa de alternativas práticas hoje, agora, aqui. Cada uma de vocês que você pré-candidata, ela tem a obrigação de pensar o global, mas ela tem a obrigação de pensar como é que se torna local, né? As experiências alternativas de recuperação ambiental, segurança alimentar, né? Mudar o local para mudar também o global.
A gente pensa o ecofeminismo como um movimento de luta pela equidade de gênero na sociedade, identificando necessidade de estímulos à participação das mulheres nas mais diferentes esferas de decisão e trazer mais mulheres para a política, para a ciência, para todas as atividades com qualidade e consciência, como mulheres com uma cultura de paz, fortalece essa visão diferenciada de atuação com equidade e com igualdade. Quando a gente faz a formação das militantes da rede, a gente busca abrir o horizonte delas para ir além dessa busca do poder pelo poder, para incluir propósito de mudança na estrutura e na organização da sociedade. Além do debate teórico sobre o tema, a gente precisa formar formadoras. A gente precisa, através dos jogos de situação, através do debate coletivo, criar condições de multiplicar e transformar as pessoas à nossa volta, nos nossos locais de trabalho, no nosso partido e também fora dele. Por exemplo, uma mulher que atua na área da educação e que quer representar as pessoas preocupadas com educação nessa eleição, precisa trabalhar por uma educação libertadora, igualitária, consciente, sustentável, inserida na sua cultura local e aberta para o mundo. Um segundinho. A gente tem um espaço político muito conservador, tanto nas regras nacionais, quanto dentro dos nossos partidos, até os partidos mais progressistas. A gente entende que as nossas militantes e candidatas estão inseridas e restringidas por esse ambiente. Então, a nossa obrigação é entrar nesse quadro e romper com ele. Quando a gente aplica a ótica do ecofeminismo para políticas públicas na área ambiental, e a gente está na Semana do Meio Ambiente, em especial na questão do uso sustentável de recursos naturais, da biodiversidade, da floresta, a gente prioriza formas de uso coletivo da terra, por exemplo, ou formas coletivas de uso dos recursos naturais, manejo comunitário, associativismo, cooperativismo, gestão e certificação participativa, né? Direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre os territórios. Isso quer dizer que a gente busca aplicar e fiscalizar a aplicação dos instrumentos legais para fortalecer essas formas de gestão do território e de uso dos recursos naturais. Em paralelo, a gente precisa trabalhar no empoderamento das mulheres para que elas sejam partícipes integrais dos benefícios dessas políticas, dos seus instrumentos. Então, a gente é favorável, por exemplo, à política de cotas, porque a gente precisa fortalecer aqueles que foram historicamente marginalizados. Eu tinha preparado um pedacinho sobre Covid, eu vou deixar para outro momento, quem sabe, no nosso bate-papo depois, ou para finalizar, se nós tivermos tempo.